Boa tarde a todos e todas e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à teleconferência de divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2026 da ISA Energia Brasil. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. E para aqueles ouvindo a conferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Informamos que esta conferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, no endereço ri.isaenergiabrasil.com.br, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer o download da apresentação também no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado e, em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Após a apresentação, que será conduzida pela companhia, teremos a sessão de perguntas e respostas. As perguntas devem ser enviadas por meio do ícone de Q&A, no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, pedimos que se identifiquem ao enviar as perguntas, que serão lidas pelo operador em voz alta. As declarações contidas nesta apresentação relativas às perspectivas dos negócios da ISA Energia Brasil, às projeções e ao seu potencial de crescimento constituem-se em meras previsões e foram baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Estas expectativas são altamente dependentes de mudanças no mercado, no desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais, estando sujeitas a mudanças. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da ISA Energia Brasil e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje contamos com as presenças dos executivos da companhia. Rui Chamas, diretor-presidente da ISA Energia Brasil, junto com Silvia Diniz Wada, diretora executiva e de Relações com Investidores, e demais diretores da companhia. Agora, passarei a palavra ao senhor Rui Chamas. Boa tarde, obrigado por participarem da teleconferência de divulgação de resultados do primeiro trimestre de 2026 da ISA Energia Brasil. Eu sou Rui Chamas, diretor-presidente da companhia, e estou acompanhado aqui de Silvia Wada, nossa diretora financeira de Relações com Investidores e de Novos Negócios, além dos demais executivos, para juntos apresentarmos os resultados divulgados ontem e trazer uma atualização sobre os principais temas da ISA Energia Brasil. Por favor, avancemos para o slide número 3. Iniciamos 2026 reforçando a nossa atuação como uma companhia focada na geração consistente de valor acionista, sustentada por excelência na execução operacional e disciplina financeira. No primeiro trimestre, entregamos resultados sólidos. A nossa receita líquida subiu 8,3%, chegando a R$1,2 bilhão nesse trimestre. Mantivemos nossos custos e despesas operacionais sob controle e, com isso, eles cresceram abaixo da inflação no período. E também registramos um crescimento no EBITDA e no lucro líquido que avançaram 10,6% e 6%, respectivamente, atingindo R$1 bilhão no EBITDA e 357,7 milhões no lucro líquido. Também destaco aqui os principais avanços na nossa estratégia de crescimento sustentável, com o avanço dos projetos que impulsionam a transição energética. Em 2026, já concluímos 2 legislações relevantes que habilitaram o recebimento de aproximadamente 330 milhões de receita anual permitida, ou RAP, como se diz. Além dos projetos Greenfield, seguimos avançando também em reforços e melhorias, e no primeiro trimestre de 2026, já investimos um total de R$1,2 bilhão, montante 10% maior que o investido no mesmo período do ano passado. Como puderam acompanhar, em março anunciamos o descruzamento de ativos que possuímos em conjunto com a Axia Energia, uma operação que permitirá a consolidação integral da IE Madeira, pela ISA Energia Brasil, ao mesmo tempo que deixaremos de deter a participação na IE Garanhuns, que passará a ser detida 100% pela Axia Energia. Por essa operação, pagaremos R$1,2 bilhão no seu fechamento.
Todas essas conquistas e avanços são possibilitadas pela nossa disciplina financeira, que, como estamos demonstrando ao longo dos últimos anos, é uma competência importante para seguir captando recursos de forma competitiva e equilibrar o nosso crescimento com remuneração aos acionistas. Em fevereiro, anunciamos a distribuição de 279 milhões de reais em dividendos, totalizando assim uma distribuição de 1,2 bilhão de reais em proventos relacionados de 2025, mantendo nosso compromisso com o payout de 75% de distribuição do lucro líquido regulatório. Também em fevereiro, concluímos uma operação de liability management, com a emissão número 21 de debêntures, com um montante de 3,9 bilhões de reais, integralmente destinado ao pré-pagamento de dívidas existentes, com a qual conseguimos não só alongar o prazo dessas dívidas, mas também diminuir seu custo médio. Mais recentemente, já no mês de abril, concluímos a 22ª emissão, na qual voltamos a captar recursos abaixo do custo soberano para seguir com o nosso plano de investimentos. Sigamos para o slide número 4. Nesse slide eu começo a trazer mais informações sobre a execução do nosso plano de crescimento. Inicio esse tópico pelos projetos energizados. Anunciamos a energização do bloco 2 do projeto Piraquê com 17 meses de antecipação em relação ao prazo limite estabelecido pela ANEEL. Piraquê é um projeto que conquistamos no leilão de junho de 2022, localizado nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, que contribui para o escoamento da energia renovável produzida principalmente por usinas fotovoltaicas no norte de Minas Gerais para os centros de carga que se concentram em São Paulo. Com essa energização, passamos a receber 91,5% da RAP de 343 milhões desse projeto, já a partir da metade de fevereiro. Em abril, anunciamos a energização do projeto Jacarandá, que também foi conquistado no leilão de 2022. A data de necessidade desse projeto era igual à data limite estabelecida pela ANEEL. Dessa forma, uma antecipação na sua energização não seria vantajosa e, considerando isso, a data limite foi respeitada, uma vez que solicitamos o termo de liberação de receita ainda dentro do mês de março. As receitas já habilitadas por esses dois projetos somam 330 milhões, e seus resultados reforçam nossa capacidade de planejamento e execução de projetos, já demonstrado no track record com uma antecipação média de 11 meses em relação ao prazo estabelecido pela ANEEL e uma eficiência média de 32% em relação ao CAPEX ANEEL nos últimos 14 projetos controlados por nós que foram energizados desde 2019. Um resultado, sem dúvida, que nos diferencia. Seguimos para o slide número 5. O investimento nos projetos Greenfield, que além de aumentar a longevidade da companhia, possui um retorno acionista real de 2 dígitos como mínimo, cresceu 6% no período, atingindo 852 milhões de reais nesse trimestre, tendo sido impulsionado pelo avanço dos projetos Serra Dourada, Itatiaia e Piraquê. Além do bloco remanescente do projeto Piraquê, nosso portfólio conta ainda com 2 projetos em execução, que, quando energizados, habilitarão o recebimento de mais 570 milhões de reais em receita. Ressalto que a sua execução segue conforme planejado, e os investimentos remanescentes, que serão realizados entre abril de 2026 e 2028, quando todos estarão energizados, somarão cerca de 5 bilhões de reais. Próximo slide, por favor. Já em Reforço e Melhoria, seguimos capturando oportunidades que surgem com a necessidade de investimentos que, além de aumentar a confiabilidade da rede e reduzirem riscos operacionais, melhoram a margem operacional, ao passo que substituem equipamentos já depreciados e reduzem nosso custo de manutenção com a rede existente. Vale lembrar que esses investimentos fazem jus a um recebimento de RAP com uma relação estimada entre 12% e 17% do investimento realizado. Nesse primeiro trimestre de 2026, investimos 370 milhões de reais em reforço e melhorias, com um crescimento de 21% em relação ao primeiro trimestre de 2025. Esse movimento segue a tendência observada nos últimos anos, onde o volume de investimentos é crescente e passou a superar a taxa de depreciação regulatória a partir de 2022. Também no primeiro trimestre, nosso portfólio autorizado cresceu 1,2 bilhão de reais em função de novas autorizações, atualização de projetos previamente autorizados, somando 7,2 bilhões de reais. Vale reforçar que os investimentos em reforço e melhorias estão concentrados em contratos renovados, como é o caso da nossa concessão paulista, e a receita dos projetos de grande porte é recebida a partir da sua respectiva energização, enquanto a receita dos projetos de pequeno porte
é recebida a partir da revisão tarifária periódica, sendo que a próxima RTP está programada para 2028 e irá avaliar os projetos de reforço e melhorias energizados entre fevereiro de 23 e junho de 27. Avancemos para o slide número 7. Por fim, vale destacar a nossa trajetória consistente na execução de investimentos ao longo dos últimos anos. Em 2025, culminamos com um aporte de 5,1 bilhões de reais. Foi um recorde de investimento anual da companhia e é um reflexo do nosso compromisso com a expansão sustentável e a modernização dos ativos. Quando olhamos adiante, temos um pipeline de 12 bilhões a partir de abril de 2026. Esse montante será distribuído entre os 3 projetos Greenfield, que eu já mencionei, e os projetos de reforço e melhoria já autorizados. Nos próximos anos, a companhia seguirá trabalhando de forma competente na execução de seus projetos e habilitará o recebimento de fluxos de caixas adicionais, que nos capacitarão a capturar novas oportunidades alinhadas com a estratégia de crescimento rentável da companhia, sempre com disciplina financeira. Vamos ao próximo slide, por favor. Além das oportunidades de crescimento já mencionadas em reforço e melhorias ou em novas licitações, gostamos de falar, e é um fato, a Easy Energia Brasil é uma gestora de portfólio de concessões, e a otimização desse portfólio pode gerar criação de valor. Na busca deste resultado, anunciamos em março o descruzamento das participações que possuímos em ativos em conjunto com a Axia, IE Madeira e IE Garanhuns, simplificando nossa estrutura de governança. Nessa operação, nós compramos a participação detida pela Axia no IE Madeira e vendemos para a Axia nossa participação na IE Garanhuns. E para isso, pagaremos 1,2 bilhão de reais no fechamento da operação. Considerando os números de 2025, a transação possui um impacto pro forma de 343 milhões na receita líquida da companhia, de 255 milhões no EBITDA. Além disso, a transação contribuirá para uma redução da alavancagem da companhia, uma vez que passaremos a consolidar um ativo com baixa alavancagem, mesmo considerando o pagamento da transação. Nesse momento, passo a palavra para a nossa CFO, Silvia Diniz Wada, que comentará os resultados da companhia e os detalhes dos nossos planos financeiros. Por favor, Silvia. Obrigada, Rui. Boa tarde a todos. Começo minha apresentação no slide 9. O avanço da receita líquida operacional demonstra a materialização da estratégia da companhia, com as entregas de projetos licitados de reforços e melhorias gerando receitas adicionais, ao mesmo tempo em que a RBSE financeira diminui seu peso no fluxo de caixa da companhia. Nesse sentido, a receita líquida operacional ex-RBSE cresceu 24% na comparação com o primeiro trimestre de 2025, devido principalmente às energizações tanto dos projetos Greenfield como de reforços e melhorias de grande porte ao longo dos últimos 12 meses e ao reajuste de RAP para o ciclo 25-26 pelo IPCA. Considerando a redução do componente financeiro do RBSE após a decisão da diretoria da ANEEL em junho de 2025, o crescimento da receita líquida foi de 8%, totalizando 1,2 bilhão de reais, sendo que o valor reflete ainda diferenças temporárias relacionadas aos encargos setoriais e o fim das parcelas de ajuste com a amortização da parcela do CAE no componente financeiro do RBSE e com o recebimento retroativo da anuidade de melhorias. Próximo slide, por favor. O crescimento da nossa receita, combinado ao crescimento abaixo da inflação dos nossos custos e despesas operacionais, o PMSO, resultou em materialização de ganho de escala que pode ser observado no nosso índice de eficiência operacional, medido pelo PMSO sobre a receita líquida ex-RBSE, que fechou o trimestre em 24%, além do crescimento de 11% do EBITDA, que alcançou 1 bilhão de reais. Além do avanço operacional destacado até o momento, o lucro líquido foi positivamente impactado pelo fim da depreciação represada da RBSE, referente ao período entre 2013 e 2017, e pelo melhor resultado de equivalência patrimonial. Esses fatores foram parcialmente compensados por maiores despesas financeiras devido principalmente à maior posição de dívida bruta. Com isso, encerramos o trimestre com um lucro líquido de 358 milhões de reais, um crescimento de 6% em relação ao primeiro trimestre de 2025. Passemos ao próximo slide, por favor. Encerramos o trimestre com uma dívida bruta de 16,3 bilhões de reais, dos quais 2/3 estavam indexados ao IPCA,
e 29% ao CDI, resultando em um custo médio nominal de 11,64%. Essa dívida possui um perfil de amortização longo, com 85% dela vencendo após 2030 e prazo médio de 8,7 anos. Nesse sentido, cabe destacar a gestão proativa do estoque de dívidas por meio de uma exchange offer realizada em fevereiro, quando concluímos a 21ª emissão de debêntures, totalizando 3,9 bilhões, destinada integralmente para a aquisição facultativa de emissões mais antigas e mais caras. Dessa forma, alongamos o prazo médio dessas dívidas em 2,7 anos e reduzimos o spread médio contratado em cerca de 80 bips. A dívida líquida da companhia cresceu 9%, com saldo de 15,4 bilhões em 31 de março. O índice de alavancagem da companhia, medido pela relação dívida líquida EBITDA, terminou o trimestre em 3,72 vezes. É importante destacar que somente nossos financiamentos com o BNDES, que somam cerca de 670 milhões, possuem covenants financeiros com limite de 3 vezes na relação dívida líquida EBITDA, medidos anualmente com base nas informações financeiras de 31 de dezembro. E assim como fizemos no ano passado, iniciaremos as tratativas junto ao banco para obtenção de waiver. Como evento subsequente, em abril, concluímos a 22ª emissão de debêntures, na qual levantamos R$ 1 bilhão com prazo de 15 anos e custo de IPCA mais 6,46%, o que representa um spread negativo de 87 bips sobre a NTN-B 40. Esses movimentos demonstram o reconhecimento da nossa disciplina financeira e geram valor ao acionista ao financiar o crescimento da companhia com uma estrutura de capital otimizada e competitiva. No campo de remuneração ao acionista, anunciamos em fevereiro de 26 a distribuição de R$ 279 milhões em dividendos, o equivalente a 42 centavos por ação, que, assim como nos anúncios anteriores, foram divididos em 3 pagamentos, todos realizados no dia 29 de abril. Somado aos anúncios de distribuição de juros sobre capital próprio, realizados em 2025, os dividendos resultaram em uma distribuição total de 1,2 bilhão em proventos relacionados ao exercício fiscal de 2025, mantendo nosso payout de 75% do lucro líquido regulatório. O gráfico à direita também mostra a consistência da nossa prática de distribuição de proventos ao longo dos últimos anos. E em 2025, além da manutenção do payout de 75%, registramos dividend yield de 6,7%, reforçando nossa remuneração recorrente e alinhada geração de valor da companhia. Encerro aqui minha apresentação e devolvo a palavra ao Rui. Obrigado, Silvio. Nesse slide, nós trazemos uma reflexão de por que investir na ISAE 4. Temos um modelo de negócio resiliente e reconhecido, com receitas previsíveis, protegidas contra a inflação. Temos a oportunidade de seguir crescendo, impulsionados pela transição energética, a necessidade de continuar reforçando e atualizando os ativos existentes no Brasil, algo que não deve deixar de existir no longo prazo. Temos uma vantagem competitiva. A empresa tem se demonstrado um excelente operador de ativos e também com uma capacidade de entrega de projetos que é comprovada por um track record muito relevante. Tem manifestado e demonstrado uma disciplina financeira que permite suportar esse crescimento com o pagamento esperado de proventos aos nossos acionistas, ao mesmo tempo que continua com a capacidade de levantar recursos do mercado de forma muito competitiva. Tudo isso ancorado numa visão de longo prazo, que busca criar valor no longo prazo para todos os nossos acionistas, criando impacto social e ambiental positivo. Isso tudo ancorado na nossa cultura empresarial, que gostamos de acreditar que é diferenciadora e nos permite perpetuar esse negócio que vem trazendo resultados tão positivos como esse, que temos o prazer de apresentar para vocês nesse primeiro trimestre de 2026. Com isso, encerro a nossa apresentação de resultados. Abro agora espaço para um momento de perguntas e respostas, onde eu convido vocês a fazer as suas perguntas através do botão de Q&A localizado na barra inferior da tela, para que a gente possa responder e continuar o nosso diálogo. Passo agora a palavra ao nosso operador para que ele modere este momento. Muito obrigado a todos pela atenção.
Daremos início à sessão de perguntas e respostas. Pedimos por gentileza que se identifiquem e façam todas as perguntas de uma única vez, aguardando a resposta da companhia. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar no ícone de Q&A no botão inferior de sua tela e enviar a sua pergunta. Dando início à nossa primeira pergunta, vem do Fernando Gutmann Barbosa. Inicialmente, ele parabeniza a companhia pelo excelente resultado e gostaria de saber como está o andamento do processo entre a ISA Energia e a Cefaz. Alguma perspectiva de avanço neste ano de 2026? Essa foi a pergunta do Fernando. Fernando, aqui Rui Chamas falando, obrigado pela pergunta e por parabenizar o esforço da equipe em superar a expectativa de resultados. Na questão da Cefaz, as discussões com o governo do Estado de São Paulo seguem. Nós já tivemos algumas reuniões, teremos uma nova rodada de reuniões agora no mês de junho. As discussões avançam na busca com boa vontade de ambos os lados para procurar um termo comum. Assim que a gente tem algo para informar o mercado, nós vamos trazer ao mercado caso cheguemos a esse acordo. Dando continuidade, a nossa próxima pergunta vem do Daniel Travitsky, Safra. Ele nos traz duas perguntas. A primeira, podem falar sobre como estão as discussões do Cefaz? Possuem alguma perspectiva para a resolução da disputa? E a segunda pergunta, qual a perspectiva para os próximos leilões, pensando em participação em leilões de transmissão e de baterias? Essas foram as perguntas do Daniel. Daniel, o primeiro tema do Cefaz, eu acho que acabo de responder, as discussões elas seguem, caso a gente tenha algum avanço que possa ser comunicado, será comunicado, tenho certeza disso. Quanto aos próximos leilões, acho que vale a pena ressaltar que a companhia hoje atua num espaço diretamente ligado à transição energética, onde algo está certo para nós, o mercado continuará tendo oportunidade de leilões no futuro, será necessário continuar fazendo reforços e melhorias na rede existente e cada vez mais nós vamos precisar de novas tecnologias na rede de transmissão para fazer o equilíbrio entre a geração intermitente e o consumo que agora também, como gerador, acaba gerando uma volatilidade na demanda que precisa ser compensada de alguma maneira com soluções como baterias, como soluções de eletrônica de potência ou compensadores síncronos. Isso para nós abre uma expectativa de potencial mercado nos próximos anos que a companhia, claro, poderá se aproveitar. O que é certo para nós é o crescimento da companhia se dará no futuro, sempre ancorado nos três pilares que nós temos comunicado com frequência. Os projetos que a gente vem a buscar vão ter que ser rentáveis para que a gente possa continuar criando valor para os acionistas. Eles só se darão se nós garantirmos a disciplina financeira da companhia, porque é isso que nos traz a competitividade na captação de recursos, bem como a garantia do resultado no longo prazo da companhia. E o terceiro ponto, preservada a distribuição de proventos com os nossos acionistas dentro da prática atual, que é de 75% do lucro líquido regulatório, como acabamos de comunicar na apresentação. Então, frente a oportunidades importantes que temos pela frente, garantidos esses três elementos, a gente pode vir a participar de leilões de baterias, leilões de linhas de transmissão ou avançar em reforços e melhorias, e isso, claro, vai se dar dentro da nossa estratégia de execução normal do negócio. Obrigado. Gostaria de reforçar que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A, localizado no centro inferior da tela, e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Nossa próxima pergunta vem do José Antônio Dias, Vislo Capital. Estivemos no Investor Day de 2025 e vocês disseram que poderíamos esperar uma alavancagem mais alta entre 2027 e 2028, mediante os investimentos para superar a perda de receita da RBSE. Dado o cenário macroeconômico mundial, algo mudou nessa estratégia em termos de perspectiva de alocação de capital, liability management no curto e médio prazo? Essa foi a pergunta do José. Olá, José, Silvia Wada, CFO aqui falando.
Ahn, a gente comentou no Investor Day, né, sobre esse aumento na alavancagem e muito associado a uma estratégia de crescimento. E aí faço uma correção que o objetivo desses investimentos não são repor o fluxo da RBSE, mas sim a geração de valor nesse crescimento por meio de investimentos rentáveis, né, que felizmente a gente conseguiu encontrar as condições adequadas para isso, de forma até a compensar essa perda da RBSE financeira que a gente tem prevista para acontecer a partir de 2028. Quanto ao cenário macroeconômico, eu acho que não muda a nossa estratégia, eu diria que muda taticamente, né? Movimentos táticos, então, instrumentos, momentos, oportunidades que a gente avalia, isso vai se adaptando ao contexto, mas a estratégia é de longo prazo e ela não muda. Então, permanece inalterada. Continuando, a nossa próxima pergunta vem do Lucas Benatti, Track Capital. O cronograma de investimentos apresentará decréscimo. Podemos esperar desalavancagem ou a ideia é manter essa estrutura de capital? Essa foi a pergunta do Lucas. Olá, Lucas. Como você pode ver no material que a gente acabou de apresentar, né, onde a gente tem a evolução dos investimentos, 2025 foi um pico de investimento quando a gente olha o total, né, tanto entre reforços e melhorias e os investimentos em licitadas, e de fato a gente espera um decréscimo anual nos próximos anos, conforme a gente foi entregando a maioria dos projetos licitados. Quanto à redução da alavancagem, isso vai depender aí das entradas dos novos projetos. Então, como comentado anteriormente, como a gente ainda tem dois projetos relevantes licitados, que são Itatiaia e Serra Dourada, que têm ainda um CAPEX para acontecer nos próximos anos, até a entrada em operação, é esperado que a alavancagem continue subindo até aí, e a RTP em 2028 vai ser bastante importante para a gente, porque ela vai reconhecer na tarifa os reforços e melhorias de pequeno porte, para os quais a gente só recebe a RAP, a maior parte da RAP, quando passar pela RTP. Isso esclarecendo, o direito econômico é adquirido no momento em que a gente energiza, porém o efeito caixa a gente acaba sentindo só a partir da RTP. Ao contrário dos de grande porte, que esse sim, no momento da energização, a gente já começa a receber a RAP. Então, o 28 acaba sendo um ano de virada para a gente. Obrigado. Gostaria de reforçar que, para fazer perguntas, vocês devem utilizar o ícone Q&A, localizado no centro inferior da tela, e escrever a sua mensagem para entrar na fila. A nossa próxima pergunta vem do Carlos Alberto de Pádua, investidor. Inicialmente, ele parabeniza a companhia pelos resultados e, na visão da companhia, o atual nível de alavancagem acentuado pelo pagamento de juros pode impactar em uma distribuição de proventos a níveis inferiores a 75% do lucro, como vem sendo praticado? Essa foi a pergunta do Carlos. Carlos, uma resposta simples, não. A gente não considera mudar a nossa prática de distribuição de proventos, que é de no mínimo 75% do lucro líquido regulatório.
Peço que aguardem enquanto coletamos novas perguntas e reforçando que para fazer perguntas vocês devem utilizar o ícone Q&A, localizado no centro inferior da tela, e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Dando continuidade, nossa próxima pergunta vem do Carlos Eduardo Barbosa, investidor. Gostaria que a companhia comentasse um pouco sobre as baterias, seu uso e expectativas futuras para esse tema. Essa foi a pergunta do Carlos. Boa tarde, Carlos. Aqui Dairon Urrego, diretor de projeto da ISA Energia. Obrigado pela pergunta. As baterias, Carlos, como você sabe, a ISA Energia foi a primeira empresa de transmissão aqui no país em colocar as baterias na rede de transmissão. Nossas baterias de registro estão trabalhando muito bem, conforme foi projetado. As baterias conseguem assumir uma demanda importante no Réveillon, no Natal, no verão, no Carnaval. As baterias, de fato, têm suprido necessidades muito importantes lá na cidade de registro. Você pergunta, Carlos, sobre as expectativas. A nossa expectativa, eu acho que a expectativa do sector como um todo é que as baterias sejam regulamentadas, seja regulado, ¿sí? Para que dessa forma consiga se aumentar o uso desta tecnologia no sistema de transmissão, trazendo benefícios muito importantes. Bom, e sobre o futuro que esperamos, continuar que siga crescendo e aguardando a regulação que deve ser. Muito obrigado. A nossa próxima pergunta vem do Climato César Aires de Almeida. O índice de alavancagem gerencial atingiu 3,72 vezes no 1T26, superando o covenant de 3,0 vezes do BNDES. Embora exista uma carta de abstenção para 2025, qual é o plano da companhia para reenquadrar esse indicador ao longo de 2026, considerando o alto volume de investimentos previstos? Essa foi a pergunta do Climato César. Olá, Climato. O nosso plano é obter essa carta, esse waiver do BNDES a cada ano, porque 3 vezes dívida líquida ele dá numa transmissora, com as margens de um negócio de transmissão, que tem a receita corrigida pela inflação. É um modelo bastante resiliente, regulado. Em momento de crescimento, é bastante restritivo. Então, o plano, de fato, é ter essa obtenção de waiver anual. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. E agora gostaríamos de passar a palavra para Rui Chamas, que fará as considerações finais da companhia. Agradeço a todos pelo interesse em acompanhar o resultado do primeiro trimestre de 2026 da ISA Energia Brasil. Além das perguntas que aqui foram respondidas, a nossa equipe de relação com investidores segue à disposição de vocês para eliminar qualquer dúvida que vocês tenham sobre o desenvolvimento do nosso trabalho e os resultados que a gente vem apresentando. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. A conferência de resultados referentes ao primeiro trimestre de 2026 da ISA Energia Brasil está encerrada. Lembramos que o Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder às demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham todos um excelente dia.